Você pensa que conhece todos no mundo da Peppa, mas há personagens escondidos no fundo desse desenho, tão misteriosos que o próprio desenho não explica. Sem nomes, sem histórias, sem respostas. Apenas rostos observando silenciosamente das bordas da tela. Hoje, vamos tirá-los das sombras. Estes são os personagens mais misteriosos de Peppa Pig. Vamos começar com uma personagem que está no desenho desde o início, e de alguma forma ainda sabemos quase nada sobre ela. Candy Gata. Ela está em Peppa Pig desde o primeiro dia. Ela é a melhor amiga de Emily Elefante. E ainda assim, enquanto todos os outros personagens ganhavam histórias de origem e episódios sobre a família, Candy foi discretamente ficando em segundo plano. Quase não falava, quase não aparecia. Parece que o desenho a mantém propositalmente nas sombras, e o pouco que sabemos gera mais dúvidas. O pai dela possui uma padaria. A mãe dela é designer gráfica no mesmo escritório que o Papai Pig. Ela nem mora em uma casa na colina como todo mundo. Ela mora em um apartamento na cidade. Para uma personagem presente desde a primeira temporada, esse silêncio sugere que algo está sendo escondido. Agora vamos falar sobre o Vovô Coelho, ou Red. Isso já é suspeito, pois em Peppa Pig raramente sabemos os primeiros nomes dos adultos. Por que sabemos o dele? Morando sozinho em um farol à beira-mar, cercado por um ferro velho cheio de invenções aleatórias, Vovô Coelho sempre pareceu um personagem cheio de segredos. Ele ama queijo em vez de cenouras. Ele constrói máquinas estranhas que ninguém questiona e viaja por todo lugar com a energia de alguém com metade da idade dele. Mas essa é a parte mais estranha. No episódio O Tesouro do Mar, Peppa encontra uma garrafa na praia com uma carta dentro, escrita pelo próprio Vovô Coelho há mais de 100 anos. Red tem pelo menos um século, mas ainda escala montanhas, explora cavernas e pilota barcos como se nada fosse. O desenho nunca explica isso. Simplesmente segue em frente, como se isso fosse completamente normal. Agora, aqui está um personagem misterioso que se esconde em todos os episódios. O narrador, aquela voz calma e onisciente que nos guia pelo mundo da Peppa. Mamãe Pig trabalha no computador. Mas quem é? Porque essa voz não apenas descreve o que está acontecendo, ela sabe o que os personagens estão pensando. Ela sabe o que eles estão sentindo. Às vezes ela dá pistas do que vai acontecer antes de acontecer. Os personagens não reconhecem nem ouvem essa voz. Quem é ela? Um personagem oculto ou algo mais estranho? Ninguém sabe. Agora, aqui vai uma que talvez você não conheça. Antes de Pedro Pônei existir, havia outra pessoa, uma personagem chamada Penny Pônei. Ela seria uma das personagens principais em Peppa Pig, um pônei no grupo de amigos da Peppa. Antes de irmos para outra teoria de desenho animado, você já pensou no que a família da Peppa Pig e amigos comem no churrasco? Todo criador deveria saber disso. Muita gente pergunta, qual é a ferramenta de edição mais rápida e fácil? Eu não sei muito sobre outras pessoas, porque eu sou um cachorro. Uso um editor de vídeo com IA chamado Opus Clip, que é uma ótima ferramenta tudo em um para edição de vídeo. Ele pode gerar legendas com IA, inserir B-roll e criar automaticamente clipes curtos prontos para postar nas redes sociais. Ele até reconhece rostos, mantém o foco na pessoa certa e edita tudo em pouquíssimo tempo. Experimente o Opus Clip grátis por uma semana escaneando o QR Code ou acessando o link abaixo para uma oferta especial. Use o novo código do Opus Clip na finalização da compra e ganhe uma semana grátis, depois 3 meses com 50% de desconto ao se inscrever no Opus Clip. Agora vamos ao próximo erro estranho de desenho animado. Antes do desenho estrear, os criadores mudaram isso. Eles trocaram a Penny e a substituíram por Pedro Pônei. E assim, Penny desapareceu. Ou pelo menos era o que todos pensavam. Porque anos depois, Penny voltou discretamente como figurante. Em um dia perfeito, ela corre pelo shopping enquanto a mãe corre atrás dela. Ela tem personalidade e energia. Ela tem cor diferente do Pedro, o que mostra que não é a mesma personagem. Qual é a relação dela com o Pedro, prima, parente distante? O desenho nunca explicou. Penny Pônei foi descartada antes mesmo do desenho começar, e mesmo assim ela conseguiu voltar. Agora vamos falar sobre uma das crianças ao fundo mais comentadas de todo o fandom. No episódio O Show de Natal do Sr. Batata, ao observar a plateia, nota-se uma jovem vaquinha sentada entre as crianças. Ela nunca fala, mal se move e some antes que percebam sua presença. Ainda assim, essa aparição bastou para o fandom iniciar uma investigação. Os fãs decidiram chamá-la de Carol Cow, e é aqui que a coisa fica interessante. Carol já apareceu em produtos oficiais da Peppa Pig, então não é uma figurante aleatória. Ela é real e faz parte do cânone. Alguns fãs já a viram fazendo compras com Dona Vaca em outro episódio, levando a teoria de que Carol seria filha dela. Se isso fosse verdade, por que ela faltou ao casamento do Sr. Touro com Dona Vaca no episódio do casamento? Carol Cow segue como um dos mistérios discretos do desenho. Bem ao lado da Carol, naquela mesma plateia do especial de Natal, há um pequeno gatinho preto que nunca apareceu em nenhum outro episódio. Os fãs têm chamado ele de Christopher Cat.
O primeiro pensamento é que ele deve ser parente da Candy Gata, já que ambos são gatos. Mas Candy nunca falou de um irmão e nunca foram vistos juntos, então deve ser um primo distante de outra parte da cidade. Aqui está a parte estranha. Em outro episódio, uma jovem gata preta passeia em um parque de diversões com o tema de queijo. Os fãs a chamam de Claire Cat e a semelhança entre ela e Christopher é tão forte que muitos acreditam que eles são irmãos. Dois misteriosos gatos pretos. Dois episódios distintos sem explicação do programa. É como se existissem além dos limites do mundo da Peppa, surgindo e desaparecendo ocasionalmente. Agora vamos falar sobre o pai da Suzy Ovelha. Pense nisso, já conhecemos a mãe dela, já conhecemos a avó dela, já conhecemos até a prima dela, Charlotte, mas o pai dela? Nunca, nem mesmo em um flashback. Em um desenho onde toda a família tem uma mãe e um pai, a ausência completa do pai da Suzy é realmente estranha, e as teorias sobre para onde ele foi são ainda mais estranhas. Alguns fãs acham que ele é o narrador, uma figura fantasmagórica que observa Suzy de longe, vê tudo, mas nunca pode estar presente. Alguns acreditam que ele é um espião no exterior e o pijama com âncora da Suzy seria uma pista de que seu pai está no mar. Algumas pessoas realmente acreditam que ele é o Papai Noel, o que explicaria os brinquedos de alta qualidade. Ninguém sabe a verdade. Em um desenho onde a família é tudo, sua ausência o torna um dos maiores mistérios de Peppa Pig. Um casal que aparece ao fundo de vez em quando é o Senhor e a Senhora Texugo. Eles vivem no interior, longe dos personagens principais, e raramente recebem destaque. Mas a Senhora Texugo brilha em um episódio na fazendinha, guiando calmamente Peppa, Rebecca Coelha e George ao alimentar galinhas e acariciar porquinhos da Índia. Ela é paciente, ela é gentil, ela claramente é uma boa pessoa, e então ela desaparece. Em outro episódio, as duas aparecem no Museu de Ciências do Vovô Coelho, observando as exposições, e somem de novo. Senhor e Senhora Texugo são o tipo de personagens que parecem ter toda uma vida acontecendo fora de cena, mas o desenho nunca nos deixa ver isso. Agora, este próximo é um pouco diferente porque esse personagem misterioso não é do mundo da Peppa. Na viagem da família dos porquinhos para a América, observe a tela da Times Square ao fundo e verá algo inesperado. Ben e Holly, do desenho completamente diferente chamado O Pequeno Reino de Ben e Holly, aparecem na tela como se fizessem parte de uma grande produção teatral. E não para por aí. No episódio Era Uma Vez, a princesa Holly aparece novamente na capa de um livro de histórias que Peppa está lendo para George. Então, o que isso significa? Ben e Holly existem de verdade no mundo da Peppa? Será que eles existem em um reino mágico além do mapa da Peppa? Como os desenhos têm os mesmos criadores, isso explica esses crossovers. Mas ainda assim, é um dos detalhes mais fascinantes escondidos ao fundo das cenas da série. E finalmente vamos falar sobre um dos personagens mais estranhos que já apareceram em Peppa Pig. Durante as férias da família na Itália, Peppa perde seu ursinho de pelúcia, e um policial italiano o encontra e devolve. Mas então, isso acontece de novo. E depois de novo. Esse mesmo policial consegue encontrar o Ted todas as vezes que ele desaparece e depois rastreia a família dos porquinhos para devolvê-lo. Uma vez é sorte, 2 vezes é coincidência, 3 vezes isso é suspeito. Como ele sempre sabe onde o ursinho está, como ele sempre encontra a família depois, e por quê? Em um país onde a família dos porquinhos não conhece ninguém, esse policial específico continua aparecendo, ele desaparece do programa assim que as férias acabam e nunca mais é mencionado. Mas o mistério do policial italiano que sempre encontra o Ted perdido é um detalhe que depois que você percebe, nunca mais consegue ignorar. Então é isso. Qual deles mais te surpreendeu? Conta pra gente nos comentários. E como sempre, a gente se vê no próximo vídeo.